Pobreza no Brasil tem aumento recorde e atinge mais de 62 milhões de brasileiros e reforça a importância da PEC de transição. População abaixo da linha da pobreza cresceu mais de 22% em um ano, o que reforça ainda mais a emergência da PEC de transição para a recuperação de políticas sociais destruídas nos últimos anos pela atual gestão do governo de Jair Bolsonaro. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, integrante do Grupo de Trabalho de Transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, ministra Tereza Campelo, tudo bem? Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Prazer é todo meu, uma alegria estar aqui com vocês, Ana Rosa, Cosmo e com os nossos telespectadores aqui. De fato, nós estamos vivendo uma situação dramática que vem se acumulando ao longo desse período, né? Você vê, os indicadores de aumento da fome, de aumento da pobreza, eles têm piorado ano a ano. Então, o presidente Lula assume com uma bomba na mão, né? Para além dessa discussão da PEC, que a gente tem focado muito, né, Cosme e Ana Rosa, quer dizer, vocês não, porque vocês têm feito um debate amplo, mas, em geral, a imprensa olha somente os R$600. Então, todo o debate parece que a gente vai assumir e vai aprovar a PEC e está resolvido o assunto, quando, na verdade, talvez esse seja o começo, né? O primeiro passo de um conjunto de políticas públicas que a gente vai ter que implementar. Porque a pobreza, tanto a pobreza quanto a fome, são problemas complexos. Você não resolve com uma única medida. Essa era a pauta do Bolsonaro. Não, vou fazer os 600, que, lembrando, né, fez os 600 na véspera das eleições, vou fazer os 600 e está resolvido. E política pública, na verdade, ela tem que ser continuada, ela tem que ter estabilidade, ela tem que ter critério, e ela, para enfrentar, de fato, um problema estrutural, ela tem que ser integrada com um conjunto de questões. Então, nós estamos aqui no GT da Transição, né, no GT, no Grupo Técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, exatamente costurando esse conjunto de medidas que terá que se agregar à PEC para que a gente dê conta dessa tarefa gigantesca. Então, o Bolsa Família vai ter que voltar a ter condicionalidades, olhar a criança, se a criança está na escola, porque ela tem direito de estar na escola, estando na escola se alimenta, ter vacinação, né, retomar toda a ação da saúde e o conjunto das outras políticas, né, cisterna, programa de aquisição de alimentos, para pegar só programas que são do nosso grupo. A senhora fala de um lugar bastante apropriado disso, porque a senhora lá em 2011 foi a coordenadora do Plano Brasil Sem Miséria, né, ministra? E foi um plano que era articulado desta forma, multidisciplinar, ações, não só o auxílio diretamente às famílias, como a senhora já colocou. E aí eu queria retomar, a senhora esteve agora no final de semana numa atividade do MST, na Feira da Reforma Agrária, numa mesa de debate, e a senhora falou de uma questão bastante importante, que é também o acesso à alimentação saudável para essas pessoas, né? Porque não basta combater a fome, mas precisa se nutrir as pessoas, é isso que a senhora quis colocar? Na verdade, a nossa ambição, né, programática, digamos assim, é bem maior, né? A ideia é o quê? A fome, né? Você tem, na verdade, no Brasil, quando a gente olha o tamanho da pobreza e da fome, são milhões e milhões de pessoas que estão sobrevivendo, né? Não é só estar passando fome, aquele que não está passando fome está sobrevivendo no limite ali, praticamente não compra comida saudável. Então, nós achamos que um projeto que articule ampliação, né, do acesso a alimentos, não só com Bolsa Família, com qualificação profissional, com acesso a empregos, com salário mínimo, porque o enfrentamento à pobreza tem esses conjunto de elementos, né? Estamos aqui na casa da TVT, que tem uma agenda em volta da questão trabalhista fundamental,
parte enorme da pobreza no Brasil teve a ver exatamente com o desmonte do mercado de trabalho, né? Com o desmonte da CLT, com a população mesmo, ou está desempregada, ou quando está trabalhando em trabalhos precarizados, menos horas do que gostaria, trabalhando muito e ganhando pouco, né? Então, toda a agenda de enfrentamento da fome e da pobreza, ela será casada com a retomada dos direitos trabalhistas, com a reconstrução do mercado de trabalho e olhando o Brasil como um imenso mercado interno, né? São 215 milhões de pessoas que têm direito a ter acesso à comida de qualidade. Então, nós estamos articulando o enfrentamento à fome com acesso a alimentos de qualidade. Isso exigirá que a gente produza melhor. Ao fazer isso, nós estamos gerando empregos verdes, que são empregos na agricultura, né, produzindo alimentos de qualidade, sustentáveis. Então, a ambição é articular essas 3 frentes. Fome e alimentos saudáveis, né, com enfrentamento às mudanças climáticas, onde a gente está indo, enfrentamento às mudanças climáticas, porque é fundamental que a gente olhe sistemas alimentares e a questão do alimento no Brasil. A produção agrícola é a grande emissora, né? E olhe também essa oportunidade como oportunidade da gente produzir mais valor no mercado interno e, portanto, garantir que esse enfrentamento da fome e da pobreza seja motor do próprio desenvolvimento econômico. Então, acho que nós estamos fazendo esse debate na transição, mas é um debate que o presidente Lula já vinha trazendo na disputa eleitoral, e não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a fala dele na COP, que tratou exatamente disso, né? Aliar a fome, a questão dos sistemas alimentares, produção saudável, mudanças climáticas. Então, eu acho que nós estamos frente a uma oportunidade tremenda de fazer esse debate, não só de forma multidimensional, mas com múltiplos objetivos. São ações que se interligam entre si, que não dependem de uma única ação especificamente. Ministra, ao longo desses 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, a gente vem reforçando, reafirmando, noticiando de como a linha da pobreza atingiu essa população, essa massa de gente, passando fome, insegurança alimentar. E agora, no final de mandato, no apagar das luzes, esse governo ainda traz mais perversidade para a população que mais precisa. Só para dar um exemplo claro, tem pessoa cortou fornecimento de caminhões-pipa que levava água a populações do Nordeste brasileiro, de Pernambuco. Como é que consegue conviver e encarar tanta perversidade em um governo e um final de mandato de governo, ministro? E nós estamos descobrindo, viu, Cosmo, coisas assim terríveis, porque o papel da transição, para além de pensar o futuro, é tentar desarmar as bombas, né? Então tem um monte de bomba armada, né? Só para ter uma ideia, as cisternas, porque esse caminhão-pipa hoje, antes eles enchiam um balde, agora eles enchem a nossa cisterna, né? O programa de cisternas, se a gente não tomar medidas agora, a partir de abril a gente não pode mais fazer cisterna, porque o marco legal acaba. Quer dizer, ele deixou um conjunto de problemas armados, então a gente vai assumir, tendo que enfrentar um cadastro único completamente distorcido, né, com medidas importantes para que a gente possa reconstruir não só o Bolsa Família, mas o próprio cadastro único, e um conjunto de bombas armadas. Não tem cesta de alimentos, né, não tem contrato para fazer cestas de alimentos. Então, cada vez que a gente levanta um tapete aqui, nós achamos assim absurdos. Então, nós estamos inventariando, né, fazendo um mapeamento de todos esses problemas, fazendo sugestões de encaminhamento para, a partir da semana que vem, ofertar para o presidente Lula e para as equipes que estão assumindo, né, os novos ministros e ministras, e com isso viabilizar que a gente interrompa esse processo de desmonte e inicie, de fato, a construção. Tá certo, então nós conversamos com a Tereza Campelo, que é ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e integra o grupo de trabalho de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ministra, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Tô às ordens e contem sempre comigo. Abraço, até a próxima.